de uma criança no próprio passado. Então, nós temos isso deixa eu entrar aqui, dividir com vocês a tela para a gente poder começar, acho que fica mais ilustrativo. Vou ver se vocês vão estar vendo aqui. Tudo bem? Estão vendo? Joia. Sim. Ótimo. Nós temos aí um passado que nos faz ficar muito receoso, né? Porque até então a gente tinha uma leitura, nos últimos 20, 30 anos, nós tivemos uma leitura de que um ser humano, quando quando ele está vindo para nós, quando a gente encontra alguém, esse alguém traz nele uma bagagem, chamada bagagem genética, que ali guardam todas as receitas de bolo, ou guardariam todas as receitas de bolo, e realmente guardam, e que em algum momento da vida, determinado bolo vai nascer ou vai ser construído, tecido, órgão, e que isso era realmente fadado a uma sequência de heranças, né? Era como se tivesse um desenvolvimento e a gente fosse tentando aprimorar esse desenvolvimento. Mas, nesses últimos 20 anos, surgiram novos olhares e novas percepções em cima dessa natureza humana. E é isso que eu quero trazer para vocês. Eu quero contar um pouco da minha caminhada. Eu sou pediatra, eu estou há quase 30 anos trabalhando com famílias, eu trabalho com medicina integrativa para famílias, e esse trabalho ele envolve justamente o olhar em cima dos pais que constroem essa criança e da própria criança em si. Questões que vão das questões físicas até questões comportamentais, emocionais, tudo isso a gente vivencia no encontro com uma família. Não é uma peça ou uma pessoa, não é um órgão só que a gente está analisando, mas é uma dinâmica, um sistema, um ecossistema. E aí eu fui fazendo na minha formação pediatria, depois eu fiz homeopatia. A base do meu trabalho, grande parte dela é antroposófica, é um estudo que vem de Rudolf Steiner, enfim, da Alemanha, da Áustria, de lá daqueles lugares que tem os bons pensadores e bons filósofos, e também tive incursão dentro das terapias vibracionais, ou seja, eu fui estudar física moderna, física quântica, porque inclusive nos últimos 100 anos, 50 em diante, nós começamos também a perceber o mundo de uma maneira diferente. Então, olha que interessante, nós tivemos duas grandes quebras de dogmas ou de paradigmas, vamos dizer assim, que vinham até um tempo sendo verdadeiras e únicas. E esses dogmas, na verdade, constroem e construíram as nossas ideias, os nossos pensamentos. Inclusive, isso faz com que muitas das pessoas que dizem, um belo dia pode dizer assim, poxa, eu gostaria tanto de adotar alguém, mas eu fico tão preocupado com a carga que vai vir essa criança da outra família, que essa era uma frase, esse é um movimento que freia e segura muitas famílias de nascerem, de acontecerem, né, nesse universo da adoção. Mas dois grandes paradigmas foram quebrados nesses últimos anos, e isso é muito bom. Bom porque, primeiro, nós começamos a abraçar a causa de uma maneira diferente, e, literalmente, nós somos responsáveis pela construção de uma criança quando chega para nós. Isso a ciência já nos prova, já não é mais a bisavó com a sua sabedoria, contando um pouco da vida dela e que tem muito a ver com a ciência atual, mas ela vem fazer isso. E aí, eu queria fazer um convite a vocês, eu quero que vocês entrem um pouco no universo de quem pensar um pouco em quem é esse ser humano, e pensar o que define um ser humano. Será que o que define ele é aquilo que está aparente, que nós estamos vendo? É só aquela questão física, material? Ou será que por trás dessas caras também tem corações? E tem emoções, e essas emoções levam a movimentos que levam a ações e que levam a uma história, e constroem uma história. Pois até um tempo atrás, a nossa natureza era simples um resultado, e aí nascia a ideia das heranças.
e com eles a herança genética, e que nós traríamos sempre e apenas e somente traços herdados da família, e que aquilo não seria mexido, que aquilo não seria e não poderia ser tocado. Mas o que acontece é que, justamente, nesses últimos anos, o que mais se aprofundou foi entender um pouco dessa parte interna da natureza humana e entrar fundo nas células, entrando fundo nas células, tentar entender o que é aquele novelo que, se a gente abre, ele fica enorme, mas um novelo de cromossomos, DNAs, de fitas compostas por ácidos nucleicos e que fazem daquelas trocas de letras daqueles ácidos nucleicos um bolo num tom, num sabor, numa forma diferente ou numa forma semelhante, no caso, por exemplo, um gemelar. Então, essa natureza humana começou um estudo lá atrás, que era um estudo da genética, com Mendel. Vocês lembram de Mendel, né? O cara das ervilhas. Pois, com Mendel, ele veio trazer a ideia justamente da herança. Herança essa, que é uma herança que a gente estava até então acostumado a pensar. Se o meu bisavô tinha diabetes, se a minha avó tinha diabetes, se meu pai tem diabetes, eu estou fadado a ter diabetes. Pois a diabetes, ela não está fadada a acontecer comigo se eu me movimentar para isso, se eu mudar um padrão. E aí Gregório Mendel veio trazer essa lei, né, que, enfim, seria imexível, e a gente também volta um pouquinho atrás e vamos estudar como é que os caras, vamos ver, vamos tentar entender como é que dois caras também falavam de como esse ser humano evoluiria. Lamarck, ele veio com a ideia da lei do uso e desuso, ou seja, ele começou a perceber que não era só o que estava no animal que dava para ele constituir a forma dos seus filhos, mas sim o quanto ele usava do corpo. Então, ele veio com a teoria, por exemplo, a girafa tem o pescoço comprido porque sobraram algumas folhas lá no alto, e era lá no alto que elas tinham que alcançar. Então, ela traz esse exercício de perceber que as mudanças do ambiente levam à necessidade de adaptação, que leva à modificação dos indivíduos, ali no caso a girafa. Logo depois vem o outro cara que é mais conhecido da gente, mais popular, digamos assim, e mais conhecido da gente, que é Darwin. E Darwin, justamente Darwin, vem nos trazer também a ideia e o princípio de que o meio, ele participa na formação desse indivíduo. Ou seja, as características, a forma, inclusive funções, vão ser dadas pelo que ele viveu e o que ele vive. Ou seja, eles ali já davam uma pista de que, mesmo com a ideia de que tudo estava resumido naquelas pequenas bolinhas de cromossomos e ribossomos e ácidos nucleicos, e que aquilo definiria quem nós somos, logo em seguida veio a percepção de que não, o meio ambiente, ele mexeria nessas estruturas que estavam ali programadas para mostrar uma doença ou não mostrar uma doença, por exemplo. Então, é interessante porque, estudando o genótipo, que é o gene, ou seja, o estudo do genótipo, quando eu pego um gene, que é essa fitinha, né, um DNA, essa fitinha, que nesses traços do meio estão aquelas fileiras que a gente falou dos ácidos nucleicos e que, dependendo da composição delas, vai dar um tecido, uma cor. Se eu junto isso a um meio ambiente, ou seja, se eu pego aquela receita de bolo da vovó que veio do vô, do pai, da mãe, mas eu jogo num ambiente diferente do que era aquele, eu vou despertar ou não características que são os fenótipos, que não necessariamente são todos iguais o do pai e da mãe. Porque senão a gente seria muito semelhante a eles. A gente manteria isso. E olha que interessante, surgiu ali de 1985 e terminou até em 2003 ali, ainda continua, mas até 2003, o estudo do projeto Genoma Humano, ou seja, foi se estudar aqueles cromossomos ali, foi estudar aqueles pedacinhos que vivem dentro dos núcleos das células, e que, por incrível que pareça, aqui na minha unha eu tenho um núcleo nas células desse cromossomo, desse DNA, ao mesmo tempo eu tenho aqui na minha pele, eu tenho no meu cabelo, e é o mesmo. E por incrível que pareça, num lugar cresce cabelo e no outro cresce
um tecido duro, corneano, ou seja, existe inclusive por trás uma lei que faz com que a gente esteja essa forma, né? Existem outros campos aí que atuam para fazer esse tipo de, né, para plasmar tudo isso. Então, esse projeto que juntou vários países encontrou e estudou 3 bilhões, esse era o objetivo, era estudar 3 bilhões de pares, era ver 100 mil genes, era montar um banco de dados. Olha que bárbaro, a gente tem um banco de dados e você, numa leitura genética, só dissesse, não, ó, você vai morrer infartado. Você vai morrer se estiver pulando de uma cadeira. Enfim, simbolicamente, ali definido os teus riscos ou as tuas possibilidades. Se fosse só aquilo, seria muito fácil e muito bom. Melhorar as ferramentas de análise, a tecnologia, o setor privado. Claro que veio questões éticas junto, né? Mas aí nasceu uma medicina chamada uma medicina do genoma, uma medicina genômica, que daí começou a estudar não só as heranças de Mendel, mas depois trouxe o estudo do gene, e depois o estudo do genoma, veio a genética, depois da genética veio o genômica, e agora nós temos esse estudo que vai chegar agora na proteônica, que é o final, porque toda a função ali daquelas células, dos núcleos que a gente tem nas células, é construírem proteínas. Essas proteínas que vão dar tecidos, que vão dar formas, e essas proteínas, cada uma num lugar, vai dar um tipo de elemento, né? Então, ela pode ser mais preventiva, preditiva, personalizada, é a medicina dos 5 P's, proativa e participativa, ou seja, a gente consegue, com esse estudo do genoma, saber de alguns detalhes importantes, e é importante, inclusive, dentro da possibilidade de sempre fazer uma análise genômica da gente, enfim, dos nossos filhos. Isso é interessante porque ali mostra algumas particularidades, e dessas particularidades eu vou atuar, através da medicina integrativa ou outra medicina, mexendo, ligando ou desligando aqueles genes. A história do genoma humano, então, passou por vários estudiosos, né, e foi concluir-se ali em abril de 2003. Pasmem vocês, eles imaginavam ver coisas absurdas, né, e desvendar muitas coisas, mas infelizmente não foi tudo isso que aconteceu. Porque eles começaram a perceber que não era no DNA que estava o nosso destino. Ele começou a perceber que, poxa, tem 2 gêmeos idênticos, um único genoma, um único receita de bolo estava dentro das células de cada um. O mesmo risco genético para esclerose múltipla. Por que um desenvolve a doença e o outro não? Na Nature, uma matéria sobre isso. Ou seja, peraí, será que está tudo, então, fadado à genética, ao genômica? Pois não, eles observaram que não, infelizmente ou felizmente não estava fadado. Eles chegaram à conclusão que o ser humano tem de 21 homem, ele tem de 21 a 25 mil genes apenas. Eles queriam chegar nos 100 mil, eles imaginavam que 100 mil, porque eles imaginavam que cada gene, ou que cada núcleo daqueles que vai formar proteínas e vai dar as formas de algum lugar, eles imaginavam que cada gene geraria um tipo de proteína. Ou seja, cada gene teria uma especificidade. E no ser humano não existe isso, o ser humano não tem nada específico, nós somos seres incompletos, inclusive. Nós não viemos nem com garras, nem com patas, nós viemos com dedos que podem fazer função de garra e de pata, mas não viemos com uma especialização, como um animal veio, um cavalo veio para correr, ou um leopardo. Nós não temos essa característica, porque aí justamente é onde a nossa criatividade faz nós sermos em vários momentos. Nós tínhamos a ideia de mais de 100 mil, surgiu 21 mil, e olha que, pasmem vocês, um tomate tem 30 mil genes. Se fosse relacionado o poder à quantidade de genes, nós estaríamos sendo guiados agora por um rei tomate. Imaginem vocês. Esse rei tomate estava tomando conta do planeta. Ou uma mosca não perderia muito para nós, porque ela tem 13 mil genes. Uma mosca tem 13 mil, o ser humano tem 20, olha só. Ou seja, e um outro detalhe, né? Eu quero que vocês entendam também, nós estamos vivendo um momento de pandemia, um momento de horror, de terror, de medo e de pânico, e a gente acha que a gente, né,
envelopado, mascarado, a gente vai ficar livre dos bichos. Não vai ficar livre dos bichos, porque nós somos bichos. Nós somos mais bicho do que gente. Vocês sabiam que para cada célula que o ser humano tem, nós temos 10 bactérias, 9 bactérias, 10 bactérias, ou seja, o nosso corpo, a massa, se eu fosse colocar em tamanho, em proporção, eu seria só essa cabeça, o resto aqui seriam bactérias. Ou seja, essas bactérias, só no intestino nós temos quase 2 quilos de bactérias. Ou seja, nós vivemos constantemente um exercício, que é o exercício imunológico. O exercício tem a ver com a imunidade, que tem a ver com o meu eu, com a minha identidade. Tem a ver com eu estar presente, vigiando a minha casa. Ou seja, isso tem a ver com identidade, com reconhecimento e com análise, né? Autoconhecimento. Esse é o grande segredo. E que nas consultas com os adultos a gente procura sempre aprofundar, porque é a partir dali que ele vai despertar o médico interior dele e vai realmente ter possibilidades aí de expandir. Então, olha que incrível. Em 30 anos, qual que seriam as ideias, né? Poxa, doenças hereditárias seriam eliminadas com a correção dos genes. Então, imagina, se eu vi que tem uma carreira de genes que vai me dar um tumor, é simples, eu vou lá e tiro ela. Substituo ela. Cientistas conhecerão os mecanismos genéticos que envolvem o processo de envelhecimento e vão lá mexer nesse processo de envelhecimento. A análise do genoma de uma pessoa será um exame comum e custará menos que $1.000, R$5.000. Os testes laboratoriais, como os de sangue, serão substituídos por análises computadorizadas de células, mesmo nas doenças mais comuns. Ou seja, existe aí uma possibilidade de ganharmos um pouco de tempo e campo num diagnóstico, isso sim. Mas nada substitui um encontro humano, claro, isso não tenha nem dúvida. Doenças, aí você pode perceber coisas que o estudo ali genético não, porque quando nós estamos falando, eu estou falando do gene em si, mas eu vou comentar agora o quanto nós podemos trabalhar e mexer nesse gene, o quanto nós conseguimos mudar a expressão desse gene. Doenças que são detectadas, por exemplo, que você já conhece, que já vivem, né? A gente já tem no nosso meio, síndrome de Down, talassemia, albinismo. Albinismo vocês conhecem, né? Albinismo, doenças como daltonismo também, que a gente não enxerga, né? As cores. E justamente o que veio, né? O que nasceu dessa genética, ou da percepção de que não era só o gene, e se fosse assim, era um tomate que tomava conta do planeta, nós viemos perceber que a epigenética ela tem um peso muito maior do que a genética. Ou seja, aquilo que eu poderia trazer do meu pai, do meu avô, do meu bisavô, e com isso essa criança que está chegando poderia trazer, hoje nós podemos modificar, nós podemos trabalhar, nós podemos potencializar coisas boas e podemos reprimir coisas ruins. Ou seja, hoje nós não somos mais reféns da nossa genética. Olha que bárbaro, nós não somos reféns da genética. E quando eu falo nós, eu falo desse pequeno que está vindo de uma família que eu não conheço, mas que me traz uma grande preocupação. Será que ela vai trazer muita coisa ruim dentro desse gene? Pois eu vou dizer que ela pode trazer. Assim como, inclusive, os nossos biológicos trazem. Não muda em nada. Nós somos e temos coisas ruins. Por que nós também não fazemos isso e por que não iremos receber? Iremos, sim. Só que o fantástico, o incrível, é que justamente nós estamos percebendo que se eu trabalho o meio ambiente, se eu trabalho o local onde está essa criança, se essa criança ela entra num lar onde essa criança vai ser reconhecida e vai criar relacionamentos fortes, fixos, amorosos, calorosos. Essa criança ela vai poder ser tocada e mexida ali a nível de núcleo de célula, a nível de DNA. A gente vai tocar em moléculas dessa criança e nós vamos desenhar essa criança. A ponto de nós, como sabemos aqui no grupo, crianças vão crescendo e vão ficando a cara dos pais adotivos. Porque o ambiente plasma, o ambiente constrói. Incrível, né? E antes disso tudo, Steiner já falava isso lá atrás, vários outros.
só que traziam com uma leitura que poderia ser meio poética ou meio filosófica, mas não, hoje a ciência já está comprovando. Hoje a ciência, o que é mais bárbaro e que eu costumo, né, eu que trabalho com a medicina integrativa, costumo perceber e dizer, enfim, nos meus encontros, é que o novo está vindo só para reconhecer o antigo. O novo está vindo para, na grande maioria dos encontros, das informações, elas vêm somar, elas vêm só dizer, opa, era assim mesmo. Ah, então era por isso que era assim mesmo. Os cientistas, então, compreenderam que essa expressão ela vai influenciar e pode chegar até no nível de 90%. Olha que absurdo. Então, tu vê, eu tenho dentro de mim, eu tenho bilhões de células dentro de mim. Na verdade, eu tenho trilhões de células. Só no intestino é trilhões, 3 trilhões de células, de bactérias. Eu tenho dentro, então, de mim trilhões de células que têm esses cromossomos e que têm essas fitas e que têm as histonas, que são pedacinhos proteicos, que vão desenhar uma fita do DNA, onde vão estar o DNA, onde ali vai ter cada um nucleotídeo, uma proteínazinha, um nucleotídeo que vai, dependendo do desenho, construir um órgão, um elemento. Ou seja, um gene vai, através de um RNA, que é um outro ácido nucleico, vai levar à formação de uma proteína. A proteína é o que estrutura o corpo, estrutura tudo, né? Todo o tecido, tudo são feitos de proteínas. Então, o gene, ele constrói um tipo de proteína. Uma proteína que vai dar a pele, que vai dar a unha, que vai dar o cabelo, ele que vai dar esse toque. Então, eles achavam que era 100% assim. E eles descobriram que é 10% do gene que constrói as proteínas. E eles ficaram achando, sabe o quê? E encontraram 90% que simplesmente eles diziam não fazia nada, que era lixo. E que não é lixo. Porque nesses 90 existe a possibilidade de atuar a epigenética. O que é a epigenética? A epigenética é justamente um estudo que se aprofundou nos últimos anos, depois da genética, agora uns 16 anos, aonde começou a perceber que, então, o ambiente, os teóricos da evolução diziam que o ambiente influenciava o ser humano. Como assim? Claro, porque foi observado que chaves, ou que esses 90%, inclusive, dos genes, poderiam estar ali para ligar ou desligar a chave daqueles 10% que estão ali. Ou seja, foram descobertos e foi se descobrindo que nós temos como mexer no nosso DNA. Ou seja, a receita de bolo da avó veio com um desenho, uma forma, mas eu posso sim fazer ela ter outra forma dependendo de como eu construo e faço esse bolo. Teve um biofísico russo, e tem ainda biofísico e biólogo molecular que estuda justamente a fundo, inclusive essas ações em cima das células. E olha que interessante, né? Vamos trazer agora um pouquinho da leitura da física moderna. Até Einstein ali a gente tinha a ideia, né, newtoniana, de que tudo era matéria, tudo era físico, tudo era simplesmente físico, tudo físico. Tudo era matéria sólida. Com Einstein em diante, Max Planck foi se introduzindo um estudo novo que chamou-se física quântica ou física moderna, agora nos últimas décadas. Elas vieram para nos mostrar que no fundo, aqueles átomos que estão ali presentes em cada núcleo, que seria o átomo mais indivisível de todos, né, elementos da construção da matéria, esse átomo ele tem movimentos e justamente ele vive num universo energético mais do que material. Ou seja, hoje nós percebemos que no fundo tudo é energia e 1% menos, um pouco mais, é matéria, ou seja, tem um momento em que essa energia, esses campos eletromagnéticos, a gente dentro da física moderna chama-se de colapso de função de onda. A gente materializa aquilo, ou seja, aquilo torna-se físico, visível aos nossos sentidos. Olha que interessante, então, olha, tem um movimento biofísico acontecendo. E esse movimento biofísico ele acontece antes do bioquímico, ou seja, vocês sabiam que uma célula, antes de desenvolver funções bioquímicas, existe um impulso eletromagnético nela que muda o que vai acontecer na bioquímica dela. Então, a biofísica
ela age antes da matéria, da bioquímica, que vai atuar na matéria, em campos de matéria. Poxa, agora então, Juarez, eu consigo entender como é que um medicamento como esse, homeopático, que é simplesmente energético, como é que ele pode mudar as pessoas, parar catarro, segurar pneumonias, ou fazer N funções que eu imaginava que eu precisava de uma miligrama ou de uma grama de um produto para transformá-la. Na verdade, não. Por quê? Porque ele vai tocar em elementos do ser humano, dessa natureza humana, que não é só de carne e osso. Então, hoje nós sabemos, nós não somos só de carne e osso, nós pertencemos a 4 universos, vamos dizer assim. Nós temos 4 partes dentro de nós que se relacionam a 4 elementos da natureza. E essas ações biofísicas tocam nesses corpos e fazem a gente ser o que a gente é. Esse cara, o que ele simplesmente estava estudando? Ele está estudando e estudou que o DNA ele pode ser programado através da mente e das palavras. O nome dele eu não consigo pronunciar, já tentei, mas deve ser algo em torno de Pjor. Ele simplesmente percebeu, olha que interessante, que dependendo do tipo de palavra, e aí entra uma coisa muito interessante, porque a palavra, a linguagem, ela toca o DNA, porque o DNA tem uma linguagem própria. Ela tem, digamos, uma sintaxe gramatical. Eu diria que ela tem uma música ali, semelhante à gramática da linguagem humana, ou seja, o DNA ele é facilmente influenciado pelas palavras emitidas pela mente e pela voz. Ou seja, eu não preciso nem de uma manifestação física para poder mexer no DNA. Sabe o que eles fizeram em laboratório, fazem em laboratório? Eles fizeram mudanças do embrião de um ser para modificar para um outro ser. E aí eu consigo entender, gente, como é que as orações, as palavras, as boas palavras, os decretos, a recitação de mantras, o treinamento autógeno, ou seja, o trabalho de meditação e conversa interior, a hipnose e as próprias visualizações positivas, elas podem ter efeitos fantásticos nos seres humanos e nos seus corpos. Ou seja, estamos voltando a falar a ciência, o que a nossa bisavó, há 50 anos atrás, dizia. Que uma boa oração e uma boa vigília mantém o ser humano íntegro, saudável. Orai e vigiai. Está de olho o teu eu, cuidando da tua casa. E estando cuidando da sua casa, ela não vai ser invadida, ela não vai ter disfunções, porque eu estou no comando. E é isso que ele veio. Olha que interessante. Pois ele justamente pegou o grupo de pesquisa e conseguiram provar, com esse método, que cromossomos que eram danificados por raio-x, você sabe que o raio-x machuca as células e muito, por exemplo, podem ser reparados. Eles capturam padrões de informação de um DNA particular bom e transmitem para o outro. Ou seja, eles reprogramam células de um genoma para o outro. Olha só o estudo a que nível está chegando. Isso é fantástico. Pra vocês terem uma ideia, o que era para ter nascido um girino, um sapo, uma perereca, esse termo específico, ele se transformou numa salamandra através dos estímulos a nível de DNA que foi feito nesse laboratório, com eles, né? Com esse pesquisador e o grupo deles. E é claro, não só a voz e não só o olhar, a atenção muda um DNA, uma molécula, uma célula, mas a luz também muda. E a luz laser é uma mais profunda ainda. E ela, então, toca nas células, não é à toa que a gente tem no consultório, se utiliza-se hoje laser para poder se trabalhar dentro das terapias, várias terapias, não só estética, várias terapias. E esse doutor Vladimir Poponin, esse é mais fácil de falar, pesquisador russo, justamente veio estudar e trazer essa ideia. Ou seja, gente, quando nós recebemos uma criança, nós temos que entender que a gente tem que aprender, e é por isso que é bom estarem participando do grupo, ou de um grupo de formação, a adoção, porque vocês vão ter um apoio para entender que nós temos que melhorar os nossos campos vibracionais, nossas frequências precisam mudar.
E a frequência do ser humano, essa frequência que nasce do coração, essa frequência, ela muda através da informação. Isso é uma maneira. Ou do próprio acolhimento, como nós fazemos, né? Um grupo que é muito amoroso. Ou seja, eu tenho que realmente me comunicar positivamente com meus pequenos, porque eu posso mexer nesse DNA. Então, olha que incrível, gente. Aquela criança que não tem nada de você, naquele primeiro momento que chega, a partir do momento que você põe o olho nela e que você começa a emitir as tuas frequências, porque somos energia, e nós começamos a emitir nossas frequências eletromagnéticas. E essas frequências, frequências eletromagnéticas, Juarez, aquelas mesmas que a gente tem, por exemplo, e vê na Terra? Aquelas mesmas. Então quer dizer que o ser humano ele tem uma ligação, um campo que liga, por exemplo, o cérebro ao coração, e por isso que uma coisa sempre vai estar relacionando-se ou tocando a outra, ou sempre vai haver, digamos, a dualidade sempre vai existir ali para justamente a gente fazer o livre-arbítrio e ter as escolhas corretas? Pois nós temos sim a capacidade de nos iluminarmos a ponto de perceber e emanar boas frequências. E a gente pode chamar de bom astral, a gente tem essa capacidade, nós podemos, e é incrível quando a gente encontra pessoas que estão tão bem, né? Que estão emanando aquilo, a gente acaba se contaminando. É tão triste ver um povo amedrontado, recuado dentro de casa, com medo de se contaminar de um bicho, que, enfim, 80% dele não nos danifica a ponto de nos deixar realmente como ficamos, mas que nós temos a capacidade, sim, e devemos contagiar os outros com as nossas boas vibrações. Ou seja, o amor, ele deve contagiar mais do que uma dor. O amor tem que ser muito mais efetivo, o amor tem que ser atuante. Quando eu trabalho com uma intenção amorosa, quando a gente trabalha, isso é completamente diferente. Pra vocês terem uma ideia, eu acompanhando aqui as famílias há mais de 30 anos, a gente conversa muito sobre como era a educação deles, né? E muitas vezes eles chegam ao consultório e trazem as lembranças, né? Na hora da comida, por exemplo, é fantástico, né? Porque, na época hoje as crianças não querem comer Juarez, com 3 anos já não querem comer o que a gente oferece, só querem escolher as besteiras. É claro, se a gente parar para analisar, houve mudanças nessa relação entre as pessoas. Antigamente existia muito autoridade, então quando um vô chegava, um bisavô, e dizia, eu não quero comer essa cenoura, ele não terminava de falar cenoura, ele já ia juntar 2 dentes no chão. Ele já ia correr atrás dos dentes e falar assim, como que não tem cenoura, meu filho? Eu trabalho para botar uma cenoura no prato. Na nossa época, na minha época, 50 anos atrás, a gente tinha sim, tinha uma havaiana a olho visto, a gente tinha ali um exercício de autoridade também, um pouco de autoridade que levava a gente a ter que comer aquilo. Hoje não. Hoje eu preciso trabalhar com eles com uma autoridade amorosa. Eu tenho que trabalhar com eles de uma outra maneira. Hoje é simples, eu posso dizer para eles, olha, eu te dei com amor algo, eu posso tirar esse algo, se você não entrar no entendimento de que é importante para você comer essa coisa colorida. E mal sabem eles, esses pequenininhos, né, que ficam recusando, que no futuro nós iremos só comer e escolher as comidas pela cor. Porque essa cor é que vai nos dizer o quanto ela é fantástica e interessante para nós. Você pega, por exemplo, os antioxidantes, estão presentes no vermelho, estão presentes nas frutas e nas verduras vermelhas, fantásticas. Então, iremos comer com cor. Então, o ser humano tem esse campo. E aí eu volto e pergunto para vocês de novo, que eu fiz a pergunta lá no início, o que nos define? Sabe o que nos define, gente? No fundo, eu achava então que me definia antes era meu pai e minha mãe, ou o pai e a mãe daquela criança adotada. Mas depois dessa conversa toda, eu acho que vocês conseguiram perceber que o que define a gente são as nossas escolhas. É como eu vou levar o meu dia a dia, é como eu vou levar o meu corpo, é como eu vou me apresentar ao mundo. Eu vou escolher o que no mundo? Essas escolhas de uma vida saudável, nutritiva, calorosa, ensolarada, com muito movimento, esportes, ou não. Um sofá,
uma cerveja e um sanduíche de bacon. Essas escolhas é que vão nos definir. Eu pego 2 gêmeos, que têm o mesmo DNA. 2 gêmeos, 2 gêmeas. Essas 2 gêmeas vão ter criações diferentes. Uma delas infarta, a outra não. Por quê? Porque uma tem uma criação, uma natureza, mas a outra teve uma criação diferente. E disso nasce a epigenética, porque a epigenética nada mais é do que justamente a capacidade que a criação tem de transformar um indivíduo que veio desenhado. Como eu falei para vocês, uma receita de bolo da avó. Então, eu tenho uma natureza, ingredientes e tenho uma criação. É como eu construo aquele DNA. E aquilo vai estar dentro das células, e das células vão dar os tecidos, e assim por diante. E como é que esses pequenos estão vindo? Esses pequenos estão vindo, infelizmente, inundados e poluídos de substâncias que não deveriam fazer parte do ambiente. O ser humano, nos últimos anos, ele veio com a era industrial, ele veio dando valores e mudando os valores, e isso foi muito ruim, porque a saúde humana mudou, piorou muito. Piorou muito. Não, Juarez, hoje as pessoas vivem até 90 anos de idade, 100 anos de idade, mas vivem com caixa de remédio, vivem tomando para sempre um antihipertensivo, um Puran T4, enfim, os medicamentos para tireoide. Isso não é viver, isso não é qualidade, são pessoas que se arrastam aos 90. O que nós temos que entender é que esse corpo ele está sendo muito maltratado. Nós saímos, com a era industrial, nós saímos da natureza e viemos para a cidade. E vindo para a cidade, começamos a usar carros, elevadores, e com tudo mudou. E a gente começou a comer mais rápido, porque tinha que voltar para o trabalho. Então, a gente acabou comendo comida cheia de rótulo. E estamos comendo. Hoje, um bebê, quando nasce, e se a gente não faz um preparo, isso é um trabalho que eu, como pediatra integrativo, faço, e isso é super importante. Primeiro, porque muitas mães não conseguem gestar um bebê, porque podem estar e apresentam muitas vezes intoxicadas em vários níveis, nesses vários corpos ou partes que o ser humano tem. O papai também. E aí se faz um trabalho de preparo para poder vir esse bebê mais limpo. E esse bebê não vai vir hoje com uma média, hoje, olha só, nos últimos 5, 6 anos, os estudos nos contam que mais de 150, alguns trabalhos falam de 180 substâncias tóxicas. Então, olha só que nível que um bebê hoje está nascendo. Então, os nossos pequenos já nascem com mais de 100 substâncias lixo dentro deles e que precisam sair, porque esse lixo vai participar de funções bioquímicas e vai atrapalhá-las. As glândulas são as mais afetadas. E aí, se a gente para ter esse medo ou pensar que o gene é que define tudo, as experiências que a gente teve na infância vão ficar marcadas nesse DNA e pode transformar a vida dessa criança adulta. Só que justamente se eu recebo uma criança nesse estado, que viveu algo, e eu boto para ela num ambiente amoroso, nutritivo, saudável, caloroso, espirituoso, familiar. Nem todos os genes vão dar as características e o comportamento na predisposição delas. Alguns vão ter, inclusive, outras funções despertadas. Cada experiência positiva, como acolhimento, afeto dos pais, ou negativa, vai mexer nesses elementos extras e vai bloquear ou ativar determinados genes. Ou seja, com a epigenética, nós começamos a perceber que o estudo do epi é que está ao lado, né? Gene da genética. Ou seja, aquela parte que não se acreditava que podia atuar nos genes e sim atua nos genes. Ela está na base de várias doenças como ansiedade, o autismo, a depressão, o diabetes, doenças cardiovasculares, esquizofrenia, hiper e hipotireoidismo, obesidade e muitas doenças. Ou seja, o estilo de vida favorece ou não a gente adoecer. Ou seja, nesses últimos anos, o que a epigenética, junto com a física moderna, veio nos contar é que ninguém mais, a não ser nós, somos responsáveis por adoecer ou não.
Esse cara que escreveu A Biologia da Crença, Bruce Lipton, um cara que estuda física moderna, e é um biólogo muito legal, porque ele traz a ideia do olhar quântico. Nós não somos vítimas dos genes, mas dos nossos destinos, capazes de criar vidas, transbordando de paz, felicidade e amor. É isso que nós temos que fazer. É para isso que nós viemos, gente. Todo mundo veio para brilhar. Todo mundo veio para cantar uma música, para tocar um instrumento, para desenhar um quadro, para criar algo e deixar no mundo uma história. Todos nós viemos, todos nós temos essa capacidade. O destino é a maneira em que a gente coloca, e por isso que nós temos que, nossa, resgatar esses pequenos que estão nesses abrigos, porque ali sim é um ambiente que não favorece tanto quanto um lar, onde tem um casal que ali está dando para eles uma polaridade, ou que está dando para eles ali um universo muito mais caloroso ou intimista. No fundo, no fundo, no fundo, a física moderna vem comprovar aquilo que o avô, que a avó sabiam e diziam, e fazem com grande maestria. Distribui amor para os pequenos. Porque quando elas distribuem essa boa vibração, essa boa frequência, ela está nutrindo eletromagneticamente, frequencialmente, ela está fazendo essa criança vibrar de uma maneira melhor, de vibrar de uma maneira muito mais calorosa. E todas as funções metabólicas que vão vir depois dessa ação biofísica, que é amar, vão transformar essa criança e vão fazer ela, sim, poder ter a minha cara, a sua cara. Esse é o detalhe mais importante que eu queria deixar para vocês. E eu queria deixar aberto a perguntas para quem tiver e agradecer muito aí a oportunidade do grupo para a gente poder falar. Tem um tema que pode ser muito pesado, eu quis trazer uma parte pequena para poder a gente não ficar muito, né? Senão é muita informação e a gente acaba não absorvendo tudo. Então, eu queria agradecer mais uma vez aí o convite e deixar aí meus parabéns de novo ao grupo que abraça essa causa e que tem dentro de si uma vontade muito grande de unir as pessoas. Vidal, obrigado aí, Luciano, obrigado, queridos. E eu deixo minhas redes aqui, eu queria que, enfim, quem estiver aí e não me conhecer ainda, que escute, que veja, né, e que participe aí dos nossos encontros. A gente está online aí muitas vezes. Obrigado. Gratidão, Ju, mais uma vez, né? Sempre bom te ouvir, sempre bom aprender. Acho que foi uma aula, né, de um assunto ainda bastante novo, né, em termos de ciência, né, mas bastante antigo em termos do que falavam nossos ancestrais, né? Tua fala me lembra minha mãe direto, Opa. né? Porque ela era a benzedeira da comunidade, né? Ela Isso. curou várias pessoas ao vivo, assim, na minha vivência, na minha frente tenho experiências e acredito muito no poder do amor, né? Acredito piamente, assim, no poder do amor, no poder das orações, no poder da meditação, né? Eu estou concluindo um curso de neuropsicologia, onde estudei bastante a neuroplasticidade. Ora, né? Se até o cérebro modifica a sua plástica, né? Imagina todo o resto. Então, fiquei imaginando bastante a tua fala. Queria abrir, né, para a gente conversar um pouco, aproveitar essa experiência e os conhecimentos do Juarez. Não é sempre que a gente tem ele assim à disposição. Então, está aberto, se alguém quiser abrir o microfone, perguntar ou colocar alguma pergunta no chat, está à vontade. Com certeza. Vou fazer um comentário, então. Parabéns mais uma vez pela palestra, Dr. Juarez, sempre muito, muito instrutiva, provocadora, como eu falei no começo, né? E realmente um tema que me agrada muito, que impressiona, né?
e que é muito importante para, vamos lá, nós agora pais frescos, né? É mesmo. Como conduzir tudo isso, né? Eu e a Aline, a gente tem ouvido muito, né? Que a gente conversa com algumas pessoas, por exemplo, a semana passada a Mahara teve malzinha, não sei o quê, e algumas pessoas falaram, ah, tá, é o primeiro de muitos, vai passar muito por isso ainda, né? Cara, por quê, né? Só porque você acredita nisso. Por que ficar gorando assim, né? Ela vai sofrer horrores com os dentes. Cara, não, tá aí, ó, Nossa. tá com o colarzinho de âmbar dela lá, tá passando Enrolado super em bem. 25 em todos os braços. Isso. E passou super bem pelos primeiros dentinhos e com certeza vai passar pelos outros também. Então, tudo é o ambiente que a gente proporciona, o amor que a gente dá, os cuidados que a gente tem, né? E essas descobertas que você traz para a gente só reforçam mais isso, né? Então, muito, muito obrigado mesmo pela fala mais uma vez. Obrigado, querido. Vocês são um exemplo. Vocês são um exemplo. Muito bom, muito bom. Não poderíamos ter melhor presidente, não poderíamos ter melhor presidente. Maravilhoso. Imagina, fala isso não. Não, Tivemos aqui. Falo sim. Tivemos e teremos. E teremos. Não, já tivemos sim, claro, estou brincando, mas agora é muito bom, muito bom. Então, tá aberto. Quem quer aproveitar? O pessoal tomou um Gardenal antes, não tomou um Gardenal antes? Como Ju, nós temos vários papais e mamães aqui, né? Gostaria que você falasse um pouquinho, já falou ali na questão de algumas doenças, né, que tem a ver com esse movimento que a gente vive atualmente, mas algumas doenças que a gente chama de psicossomáticas ou alguns transtornos psíquicos, né, que algumas síndromes, né, e que viraram assim uma abundância nos últimos anos, né? A principal delas é a questão do espectro autista, né? E queria que, se você pudesse fazer uma relação, né, do autismo e também da ansiedade quanto à epigenética, sabe? Sei. Como é que bom, a gente até compreende, né, como foram constituídas tudo isso, né? Mas cientificamente assim, né? Como o que ocorre no cérebro e no intestino dessas pessoas, né, para produzirem essas doenças. E aí as demências e assim por diante. Tu sabe, né, Lu, que nós nascemos, então, com os códigos, né, digamos ali, com códigos, com as receitas de bolo, e pode sim, no meio daquela receita de bolo, ter um telômero, ter um pedacinho do cromossoma danificado e que aquilo possa me manifestar um transtorno de comportamento. Ou seja, por exemplo, no transtorno de espectro autista, que realmente o índice é muito alto, né, 1 a cada 33 crianças hoje em dia podem vir, e não nascem com isso, eles nascem com o gene, mas eles podem despertar. Eu tenho crianças com 3 anos que despertaram um transtorno de espectro e começaram a regredir aqui no consultório. Ou seja, não é uma coisa de início que eu possa afastar ou, na verdade, eu consigo sempre modular e modelar ela e devo estar atenta porque, primeiro, transtorno de espectro autista, sim, tem a ver com intoxicação, com neurotoxicidade. E essa neurotoxicidade, onde vai atrapalhar o desenvolvimento do sistema nervoso, ela tem origem na cozinha da casa. Como tudo tem origem na cozinha da casa. Na época da Bisa, era muito mais. Era lá que era o núcleo da casa. Do diafragma para baixo, nós temos o fígado e o intestino, que é a cozinha da casa. Fígado em alemão é Leber, tem até marca de fogão. É ali que é a usina transformadora do mundo de fora. Você sabe que o aparelho digestório, e o fígado está dentro dele, junto com o intestino, por exemplo,
sabe que o aparelho digestório é o aparelho ou sistema que mais entra em contato com o mundo de fora. E olha que incrível, o nosso intestino, ou seja, o mundo de fora... Ah, não é a pele, Juarez? Não, não é a pele. A pele, se eu abri-la, ela vai dar um terço de uma quadra de tênis, por exemplo. O aparelho digestório vai dar a quadra de tênis. Então, é muito grande. Por exemplo, nós temos 7, 6, 4 metros, 8, 6 metros, dependendo de intestino. Intestino esse que é uma folha, Lu. Olha só, o tecido dele é uma folha. Ou seja, é muito fácil atravessar coisas ali. E olha que, pasmem vocês, é o lugar que mais tem bicho dentro da gente. Tem trilhões de bichos. Trilhões, 100 trilhões de bichos. São 2 quilos de bicho na barriga. Olha que legal, o pessoal que quer emagrecer, toma um monte de antibiótico, e daí tomando um monte de... mata um monte de bicho e ainda emagrece um monte. Não seria o ideal, né? Mas, enfim. Então, essas barreiras, essa coisa mínima, é que faz a gente entender o quanto uma criança hoje pode ser intoxicada, neurointoxicada. O que é absorvido aqui são construídos neurotransmissores, serotonina, dopamina, são todas construídas na cozinha da casa e vão ser ativas ou utilizadas aqui no cérebro. Cérebro esse que, no fundo, é uma televisão, é como se fosse uma televisão. Ele só recebe as informações de fora. A gente acha que ele tem o poder, mas ele não tem o poder todo. Na verdade, a estrutura, né, está mais fora, né? Nós temos cérebros em vários lugares. Então, nós temos um segundo cérebro, chamado segundo cérebro, justamente porque faz neurotransmissores, proteínas que vão atuar aqui em cima, e nós temos um terceiro cérebro. O coração também tem neurônios, o coração também tem um poder. Vocês viram o campo eletromagnético, chega a 8 metros, um campo de um coração. Por isso que um pensamento tem uma força, mas a onda de um eletroencefalograma é desse tamanho. Vocês já viram um eletrocardiograma? São desse tamanho. Ou seja, o impulso eletromagnético é muito maior. Ou seja, amar é super importante porque eu estou nutrindo e mexendo molecularmente. E aí, o ambiente acorda o gene do autista, a alimentação muda a vida do autista, as vacinas mudam a vida do autista, porque tem ali metais tóxicos, tem ali toxinas, e pode, de uma hora para outra, a gente acordar um gene, principalmente se eu não estou com bom ácido fólico elevado, com vários nutrientes, selênio, magnésio, que me dão o quê? Zinco, que me dão uma estrutura, ou uma proteção da estrutura, por exemplo. Então, a gente tem que estar ligado muito isso, porque isso acontece, Lu, e não é infrequente, infelizmente. Ju, tem uma pergunta aqui no chat da Edmara. Uma mãe que usou crack durante a gestação e também usou na frente da criança, né, por 9 anos. Existe uma maior tendência ao desenvolvimento de algum tipo de vício? Claro, se por 9 anos ela viu a mãe fazer um ato e ela viu essa mãe, vivenciou isso com a mãe, ela tem sim dentro dela criado um modelo. O que acontece com a epigenética é que, dependendo de como eu vou atuar com essa criança, inclusive ela deve ter usado na gravidez, inclusive, ou antes até, isso também pode estar bioquimicamente agregado à criança. Por isso que a gente costuma fazer, por exemplo, na medicina integrativa, a gente faz uma limpeza nessas crianças. Literalmente, né? No sentido de bioquímico também. E aí faz uma limpeza e ativa muito o fígado para poder ele, que é o pai, o faxineiro da casa, é o fígado. Então, a gente dá um suporte para esse fígado para que ele limpe-se mais rápido e mais fácil. E aí sim eu posso limpar. Nós temos vários, né? Crianças que nós acompanhamos aqui e que os pais tinham e usavam drogas bioquimicamente fortes, inclusive, e que não desenvolveram convulsões ou outros transtornos, porque foi muito bem trabalhado, né, em todos os níveis. Então, assim, tudo depende do que eu vou dar e do que ela recebeu lá atrás. De como a gente vai fazer, né? De como que eu posso ofertar para ela. O que eu vou dar para ela para se livrar daqueles 9 anos ali. Claro que vai exigir, assim, uma criança dessa é diferente de uma criança de 2 meses.
vai exigir muito mais, porque ela já vem com uma dinâmica. Só que o que eu quero dizer é que eu poderia estar falando aqui dos remédios, mas não é uma questão, não é remédio que vai regular ela. Até porque a informação é o melhor remédio. Então, é informando, sabendo disso, que a gente vai cuidar da dieta, vai cuidar do ambiente, vai construir na criança criar ao lado dela um campo de forças eletromagnético. Bom, forte, alto, grande. Quando a gente pega ali, ó, por exemplo, uma pequena, né, do Vidal e da Aline, recebendo o carinho dos avós agora, ali tem uma carga enorme ali, eletromagnética, ali ela está se nutrindo. A criança não se nutre só do leite ou da comida, a gente não nutre só disso. Gente, tem uma coisa que é impalpável, que faz a gente, inclusive, ter a melhor imunidade, que vem de um raio de um planeta. Eu não preciso comer aquilo. Eu fico assim há 10 minutos exposto ao sol, eu já tenho ali 10.000 unidades de vitamina D, hormônio D, que vai me proteger de 400 doenças. Então, é um conjunto de coisas, né? E aproveitar, assim, que na tua fala, né, e na pergunta da Edmara, a resposta está exatamente no movimento que se vai fazendo no decorrer da vida, né? Porque o movimento nos define também, né? Que são as escolhas que a gente for fazer no decorrer da vida. Por isso, acredito que tudo tem cura, né? Isso, tudo tem cura. Gente, está aberto aí. Quem quer aproveitar? Eu queria que se a gente tivesse uma tecnologia assim tão boa, tão intensa assim, a ponto de eu poder puxar a coberta da Edmara daqui e roubar o chimarrão da Elisiane. Eu só queria ter esse poder agora. Para esquentar os pés, que estão frios, como diria a avó, não botei a minha ciroula hoje. A Ju está ali no quentinho. A Ju, né? Não é Edmara, a Ju. Ju. Perdão, a Ju. Puxar ali o tapete da Ju. Olha o fogão de lenha, olha, Edmara mostra, Elisiane mostra de novo. Você entendeu? Olha lá, ó. E olha lá, meu Deus, por que não fizemos uma reunião ali? Que inveja, não? Com o pinhão em cima ali. Sim. Cláudia, vamos programar isso. Né? No sítio lá, maravilhoso. Aproveitando, aproveitando ali o gancho do Lu, que trouxe também essas patologias que têm ocorrido, né, referente, voltada para essa questão neuro mesmo, de uma geração aí que tá vindo, né, e como o senhor muito bem colocou, e tudo referente à influência, né, dada não só na questão genética, mas sobretudo do ambiente, né, em que se constrói, em que esse indivíduo está inserido, está sendo gerado, está sendo, né, construído. Tendo em vista isso, algo que eu percebo também que é bastante preocupante, se torna um desafio gigantesco para a gente, referente a essa geração, e eu gostaria de saber do senhor também como é que isso influencia. Desculpa, que eu tirei saber de você. Eu ganhei uns 20 quilos a mais agora, quando você fala. Já até esqueci o que você ia perguntar. O que você perguntou? Então, que você falar mais de uma vez, porque eu sou muito... Eu não consigo... né? O senhor precisa escutar mais vezes. Que bobiça! Tô brincando. Então, referente a essa geração que tem feito tanto uso de eletrônico, assim, né? As famosas babás eletrônicas, né? Em que está se tornando muito fácil
esses métodos educativos, né? O uso que está tendo tanto visual quanto auditivo, se isso influencia até mesmo, como você muito bem colocou, essa questão comportamental, ela influencia bastante, né? Muito. E aí, como é que você tem visto isso, assim, por conta dessa onda que tem crescido assustadoramente, assim, é tão comum a gente ver crianças de 1, 2 anos já no telefone com o dedinho ali, e todo mundo acha bonitinho, acha tão engraçadinho, mas não sabe que por trás disso, eu particularmente, eu evito ao máximo de usar fone de ouvido, justamente porque ao mesmo tempo que a gente se isola socialmente, a gente vê em que as pessoas também, elas não se dão conta do quanto isso acarreta, assim, né, numa série de fatores. Eu gostaria que você colocasse um pouco mais sobre isso, assim. Então, querida, assim, ó, é uma preocupação muito grande, realmente, Carly, as crianças estão vivenciando, usando muito mais a cabeça do que o corpo. Muito mais o cérebro do que, inclusive, as próprias emoções. As crianças, quando param na frente de uma tela, ou a gente, quando a gente está agora aqui na frente de uma tela, a gente está hipnotizado, literalmente hipnotizado. Porque a nossa alma, ela fica bloqueada nas 3 funções que ela tem que ter. Na verdade, nós temos que viver as coisas. As coisas só ficam dentro de nós quando a gente vive as coisas. Viver quer dizer estar de corpo presente, estar de coração e estar de cabeça presente. Ou seja, quando eu estou pensando em algo, fazendo algo e sentindo aquele algo, aí eu estou vivendo e presente. Isso, inclusive, eu estou no aqui e agora. E aí eu vou lembrar isso o resto da minha vida. Então, o que está acontecendo é que essas crianças estão vivendo experiências não físicas corporais, elas estão se mexendo menos, e o cérebro está hipertrofiando, e o corpo atrofiando. Estão subnutridas, desnutridas, não comem direito, e não tem um núcleo com uma presença de um pai e de uma mãe. Por quê? Porque os dois botaram calça, vestiram as calças, e resolveram seguir o que a indústria, ou enfim, né, os novos tempos, os tempos, como diria Chaplin, né, os tempos modernos, viriam nos fornecer. E aí isso, soma tudo isso, junta tudo, e aí a gente vê como é que tá. E vê como é que vai ficar, o que é pior. Então, tem coisas boas, é legal, né? É legal, isso aqui ajuda muito, né? Só que isso aqui já virou uma prótese. Isso ajuda muito. Mas o problema é que isso aqui me tem. E as crianças já estão nascendo, sendo possuídas por isso. Na verdade, não é você que tem o celular. Se você não desliga ele, é ele que te tem. E com as crianças é a mesma coisa. Aí isso virou uma prótese. E aí você, em vez de estar olhando para dentro de ti, porque nem espelho isso aqui tem. Isso aqui tinha que ser ligado e já tinha que cair assim, ó. E cair assim. Cair na tua cara. Para tu ver, oi, oi. Você entendeu? Mas não é assim. Aí a gente aprende a ficar mais para fora. E aí tudo bem, isso é fantástico. Vai encher o meu consultório, vai encher o consultório do Luciano, da Lenita, vai encher. A Cláudia vai ter trabalho, todo mundo vai ter, a Suzete vai ter mais ainda. E assim vai. Só disso dá para a gente falar um monte, né? Tem um monte de coisas envolvidas. Tá, Caio? E... Olá, ó quem está participando, tio. Olá! Meu Deus, coisa mais linda. Coloca mais perto aí, deixa eu ver a carinha. Ah! Meu Deus do céu, olha só a baba escorrendo aqui na orelha dela. Tira ali, Aline, com a baba do pai. É, dos dois lados. Meu Deus, uma menina toda babada. Que pouca vergonha. Tá, os avós, olha só escorrendo ali a baba dos avós. Que coisa, sério. Palmas para o palestrante, né? Ela fez palmas para o palestrante. Que bom, querido, que bom. É interessante isso que você está falando das telas, né? Porque é algo que a gente se questiona muito, né?
a gente tem os nossos afilhados, né, os gêmeos, a Alice e o Vicente, e eles estão com 6 anos e, é claro, né, já estão loucos nos joguinhos, né, as coisas de celular. E eu e a Aline, a gente não tem o costume da televisão, então, né, isso já é algo a menos aí que a Mahara não vai ver tanto, mas depois que... Qual é a idade, né? Acho que não é só a idade, é a frequência também, uma combinação de idade versus frequência, regras, né? Mas qual seria o ideal, né, da idade de uma criança ter o celular e a frequência com que ela pode usar, os limites, né? Isso é difícil? Não existe... É difícil para nós, né, Vidal, já, né? Imagina para eles. Tu sabes que o ideal, assim, primeiro não tem como, eles são filhos da luz. Eu quero dizer para vocês que eles são filhos da luz, ou seja, eles já nasceram, eles são extensão disso aqui. Então, eles são filhos da luz. Filhos da luz, ou seja, vai ser inevitável, quando eu falo que isso aqui, né, aprisiona, que isso aqui atrapalha, o que eu tenho que fazer? Eu tenho que segurar isso. Se a criança domina o primeiro ano, o segundo ano e chega no terceiro ano, ao 4º para 5º ano, e aí sim ela vai entrar em contato com esses eletrônicos, vai ser melhor. Porque ela vai ter aprendido a dominar o corpo ficando em pé no primeiro ano, a caminhar e a de explorar ambientes, que é o que ele vai fazer o resto da vida, até o segundo ano. Do segundo ano até o terceiro ano, falar e se comunicar com esse universo. Do primeiro ao segundo já, falando e se comunicando com esses novos universos que ele encontra, até ele chegar no terceiro ano, Vidal, e a criança ter a capacidade de pensar. Pensar, que eu digo, é abstrair, porque até lá ele só imita. Até lá ela é Bob Esponja. Você faz assim, ela faz assim. Mas ela está fazendo motoramente. Não nasceu ainda uma vontade dela ali e uma intenção através de um pensamento dela abstrato. Ou seja, é a partir do terceiro para o 4 que eu aprendo a pensar, a abstrair, e que daí eu posso até entender o que é isso aqui. Porque você imagine na cabeça dela, cara, é a mesma coisa que a gente cair. Quem já teve lá na Disney, e tu cai naqueles negócios do Harry Potter lá, tu cai naqueles... Cara, tu fala assim, meu Deus, isso aqui, que é isso? A primeira vez que eu fui lá, eu saí tonto de lá. Eu falei, cara, que tanta informação, que tanta coisa. Isso isso mexe com as emoções dela, vai mexer com... Isso vai gerar nela uma ânsia enorme, cara. Porque isso aqui tem uma frequência, né? Isso aqui tá parado aqui, mas isso aqui tá fazendo assim, né, Vidal? Então, isso aqui tá fazendo assim, e esse assim faz o quê? Esse assim, nela fica irradiando isso. E ela, a capinha dela, o cérebro dela, é uma película. Por que já estão estudando e vendo que crianças desenvolvem tumor cerebral quando estão usando muito um campo desse celular assim perto do olho? Você falou ali, cara, quem foi que falou do fone de ouvido? Eu acho que tem que usar um fone de ouvido. Claro que o ideal é não Bluetooth, é para o fio. Por quê? Porque daí você não está com isso aqui tão perto, você pode falar com ele longe. Tá? Mas é inevitável. Então, eu daria a partir dos 4 anos. Claro que você tem que convocar aí Capitão Marvel, você tem que convocar aí até a Madame Mim, tu convoca todo mundo, né? Harry Potter, traz todo mundo, né? Porque ele vai estar no meio de um lugar que tem aquilo e para você dizer que aquilo não é bom e se ver você em cima daquilo 24 horas, você vai dizer como que não é bom aquilo. Você entendeu? Esse é um exercício que a gente tenta fazer, né? Por exemplo, a gente já tem a nossa regra de que não leva... É proibido o celular no quarto, né? Legal. Mas o exercício que a gente tenta fazer sempre é quando está com a Mahara e ela está brincando sozinha, ao invés de ficarmos no celular, a gente pega um livro. Para que quando ela olhe para a gente, ela vê a gente com o livro, né? Só que as demandas do dia a dia acabam que Vai dizer que você põe isso aqui dentro do livro. Criam necessidades, né? Não, fantástico, cara. Você me deu uma dica, cara. Cara, essa eu não tinha pensado. Adorei isso, olha lá, ó. Minha filha, estou estudando, minha filha. Cara, isso é bárbaro, adorei, Vidal.
Gostei da ideia. Não tinha pensado Ctrl+C, nisso. Ctrl+V. Mas, ao mesmo tempo, mais uma vez, com o exemplo dos meus afilhados, né? Eu achei até que a minha irmã e meu cunhado controlaram Vocês não bem... escutaram essa dica, tá, pessoal? Controlaram bem a parte do celular, né? Eles só tiveram mais acesso agora, com 5 anos e meio para 6. Mas uma curiosidade que eu até falei com o próprio Vicente, né? Todo final de semana que ele vem para cá, ele me chama para jogar futebol americano. E na grama ali, né? E a última vez que eles vieram foi a primeira vez que ele não me chamou, e foi a primeira vez que ele tinha um celular dele, né? Com os limites e tal, mas o celular dele. E eu chamei ele no final, quando eu estava quase indo embora, eu falei, você percebeu que esse final de semana você não me chamou para jogar futebol americano? Ele parou, olhou assim, é mesmo? Eu falei, você ficou só no celular, né? Ele, não, eu te chamei, né? Fica, né? Mas você vê como muda, né? Eu acho que foi muito bem controlado, eles realmente só tiveram acesso mais tarde, mais além até da idade que você sugeriu, mas mesmo assim muda essa relação, né? Muda completamente. Quando eu falo 4 anos, seria assim, o mínimo ideal. Mas, claro, se tu puder segurar até os 10, fantástico. 11, 12, maravilha. Não, nós vamos mas aí tu me manda o e-book lá que você leu. Pode deixar. O pior é que tem o Kindle, né? Vídeo. Tem um monte de livro no Kindle. Como é que você explica para a criança que você está lendo de verdade? Boa. E o que eu achei interessante que o Gustavo trouxe, por exemplo, o sobrinho dele, ao fazer essa abordagem reflexiva, ele teve essa reflexão crítica, né? Em saber articular e também dar uma resposta e fazer a leitura do seu próprio comportamento, né? O que realmente faz muito sentido quando, em convívio com as crianças e adolescentes ali, a gente olha assim, a exaustão delas já às 7 horas da manhã, todas debruçadas na mesa, buscando um local para se debruçar. A gente pergunta para as crianças de 6, 7 anos, mas por que tu estás aí nesse estado? Não, Sora, eu fiquei até 1, 2 da manhã jogando videogame, e aí a gente olha, como assim? E aí a gente vê que realmente está se tornando assim, eu não sei se eu poderia dizer, mas patológico, assim, está ficando cada vez mais naturalizado, sendo comum, né, o uso eletrônico, e a gente vê que até excessivo, assim, né, sem supervisão, sem a devida orientação, e isso a preocupação. Isso, Carly, mexe nos genes. Já tem vários estudos que estão saindo aí, justamente mostrando aspectos positivos. Claro, vai ter sempre uma leitura, Carly, de aspectos positivos quando a gente fala de intelecto, cognição, né? Que é uma qualidade que todo mundo acha que seria melhor para uma criança. É engraçado quando eu recebo uma criança no consultório, eu pergunto para uma mãe, 4, 5, 6 anos de idade, conta para mim, né, quem é o teu filho, como é o teu filho. E aí ela diz assim, meu filho é inteligente. Aí eu falo para ele, mãe do céu, 3 anos de idade, meu filho é inteligente. Não. Mãe, depois, né, para ela entender, claro que na hora não, né, deixa ela contar como é o filho. Mas 90% fica dizendo que o filho é inteligente. Como se a sapiência fosse um dom melhor de um ser humano. Não, cara, sapiência não é. Cabeça sem corpo não existe só cabeça. Então, as crianças, nos primeiros 7 anos de idade, no primeiro setênio, ela tem que estar se mexendo, o corpo que tem que se trabalhar. Ou seja, ela tinha que ter dito assim para mim, meu filho é hábil. Se eu disser que nesses 30 anos eu tive pouquíssimas mães que disseram que o filho era hábil. Não com essa palavra, às vezes, dizendo assim, meu filho, ele é fera, né, no sentido físico. Eu me quebraria em 10 minutos com o que ele faz. Exemplo.
Então, são poucas as pessoas. Olha que interessante. Por quê? Porque nós estamos num universo onde o pensar, ou só o pensar, e a consciência tem um valor maior do que os outros. Não é. E não é. Eu gostaria só de comentar a fala da Carli. Como disse a Lucilena ontem, né? Ter filho dá trabalho. Então, eu penso que essa questão, né, tanto de dar o celular, o equipamento para a criança, quanto de deixá-la usar o tempo que quiser, onde quiser, e vendo ou jogando o que quiser, é uma forma da gente ter um pouco de sossego, né? De não trabalho. Né? Então, cada vez que a gente tem que impor um limite, é muito desgastante. Muito desgastante, porque a torcida contrária é muito forte, né? Em todos os lugares. É com os coleguinhas, é na escola, o meu filho até lá no sítio, tem 3 crianças lá que ele brinca muito com eles, mas os 3 têm celular. Um de 11, um de 9 e uma de 5. Os 3 têm celular. Ele fica indignado, como é que ele não tem ainda um celular? Então, fazer a criança ir para a cama cedo, ter disciplina de estudar, de ler, de brincar, de fazer atividade física, é trabalhoso. É muito trabalhoso. Mas é o que a gente escolheu fazer. Quer dizer, para quem escolhe fazer com, sei lá, de maneira mais consciente, né? Ou abrindo mão de alguns confortos, né? Que a gente poderia ter para disciplinar, vigiar, organizar. Aqui em casa eu não proíbo porta fechada, só vai assistir aquilo que eu souber o que é. Não admito essas coisas, tem que comer o que está no prato. Enfim, às vezes... Quem coordena um pequeno que não se coordena é a mamãe urso e papai urso, não tem? São os dois que coordenam o filhotinho. Não tem? E isso até uma altura, depois a gente não consegue mais. Por isso que, como diria a bisavó, é cedo que a gente enrola o rabo, né? Corta o pepino. Corta o pepino, enfim, todas as frases. Né? É bem isso. Isso fica. Né? Isso fica lá registrado como experiência e pode até passar pela rebeldia da adolescência. Claro. E se voltar contra tudo, não querer nada, mas depois ele tem esse recurso, caso queira recuperar, né? Ótimo. Isso é amor. Que legal. E também fazendo esse adendo também do contraponto do qual o Juarez muito bem trouxe a questão das escolhas, né? O quanto para muitos nessa geração torna-se absurdo a gente, por exemplo, tratar de fomentar a adoção de hábitos, né, saudáveis, de comportamentos também conscientes, mais solidários, até mesmo no que tange a consciência ambiental. Então, tudo realmente acaba influenciando, né? E o quanto é desafiador desconstruir aquilo que foi construído na vida dessa criança. Eu digo muitas vezes essas crianças e adolescentes que chegam para essa família de adoção, né? Essa família que aguardou por tanto tempo, e é bem como a Cláudia colocou, porque esse processo de desconstrução, ela gera um desconforto, ela gera dor, ela gera uma série de fatores, né? E que, claro, nada que muito florais não auxilie. Algumas piscinas de florais. Mas realmente é um desafio gigantesco, assim, esse processo de desconstrução. E convivendo, assim, com as 200 crianças que eu atuo ali, de 6 a 17,
Eu sempre digo que o que é natural para eles pode não ser para nós, o que é normal para a gente pode não ser para eles, e não fazendo juízo de valor do que é certo e errado, mas eu imagino que até para você, enquanto médico, poder embutir isso, introduzir isso e desconstruir isso é um processo, né? Nossa. Gigantesco. Gigantesco. Dioturno. E aí, ó, voltando na Cláudia. Cláudia, é difícil criar criança, né, hoje em dia, né? Um pequeno, né? Vamos voltar uns 40 anos atrás, quando a gente não tinha carro, quando a gente não tinha máquina de lavar, quando a mãe não tinha máquina de lavar, quando ela não tinha um gás, quando ela tinha que cortar lenha, quando ela tinha que juntar lenha, quando ela tinha que lavar uma coisa e botar para coarar, onde ela não tinha nada descartável, era tudo feito à mão. Hoje não é nada trabalhoso. Trabalhoso era. E tinha um 10, não tinha um. Tinha um 10. 15. Vidal, imagine 10, Vidal. Aí, agora a tua orelha estava, né? A Aladim estava assim, ó, pá, 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 porque era aquele fuzuê, né? Não. Gente, está aberto. Coisa linda essa conversa. Lê, quer falar? Lê, fala aí, Lê. Eu sou do tempo da Segunda Guerra Mundial. A Lê pegou tudo isso chegando. A Lê falou assim, meu Deus, estamos no paraíso, agora é o micro-ondas que salva a minha vida. Não gosto. Não, claro que não, mas assim, ela foi vendo até chegar o pessoal dizer pois isso. Achava aquilo um absurdo, eu não entendia, eu vi toda essa evolução, né? Nesses últimos anos. Esses 50 anos mudou muita coisa. E agora ainda aprendendo a lidar com celular, com online, e mais não sei o que, não sei onde, eu não acho. Algumas coisas eu desisto. Mas, tá certo. Mas falando na questão de ensinar as crianças, né? Eu ensinava meus filhos e netos depois, arruma a cama, quando levantam, se estica a cama, vamos ver como é que é, depois as coisinhas no lugar. E aí ficavam revoltadinhos na adolescência. Aí, outro dia, o meu neto disse que não consegue sair de casa sem arrumar a cama. Aí ficou, né? Eu fico pensando naquilo que a senhora falava, de repente eu posso aparecer de uma hora para outra. Né? Isso chama-se respeito, isso chama-se respeito e amor, né, Lê? Porque naquele pequeno ato, ele lembra você, de você. O meu filho também é a mesma coisa, ele diz que não, ele tem que ele arrumar tudo. Então, eu estou falando isso assim, dentro disso tudo que você falou. É a questão de amor, esse amor incondicional, maravilhoso, mas ele é exigente. Claro, é trabalhoso. Né? Você não vai deixar no prato. Isso que a Cláudia falou, meu avô dizia, tem gente passando fome, come tudo. E a gente obedecia, né? Eu fui mais mole com meus filhos, né? Um pouco mais. Mas o que foi necessário, eu fiz. Mas mudou muito, Juarez, mudou muito. E agora eu estou cozinhando todo dia, cara. Quando eu trabalhava, até o ano passado, eu não... Às vezes não cozinhava um dia ou outro, comia fora. E agora não. Eu estou me divertindo um monte. Que maravilha! Que maravilha! Cozinhando, aprendi até a fazer bolo. Oba! Oh, maravilha! Maravilha! Então, nossa! A Lê agora reduziu um pouco algumas receitas para outras receitas. Sim. Eu ainda atendo online, mas esse horário de trabalho que eu tinha e ficava fora tempo, então eu estou fazendo coisas que eu não estava fazendo mais.
e aprendendo outras coisas. Aprendi a fazer geleia, porque eu trabalhei muito sempre, muito fora, né? Aprendi a fazer geleia, aprendi a fazer bolo. Então, assim, dizendo assim, com otimismo, você aprende até os 82. Que bárbaro. Vai aprendendo. Exemplo. Obrigada. Mas eu sempre gosto de te ouvir, Jane. Ai, que bom. Aliás, eu tomo aquele remédio que você me manda manipular para tal da tiroide, mas eu estou feliz, eu não estou achando que se acabou. Eu tomo e eu estou bem. Que bom, que Se bom. alguém tiver que tomar, não se assuste, né? Que bom. Legal. Saudades de vocês. Saudades, queridos. Então, gente, tá bom, né? Quase 9 horas. Quero agradecer imensamente a presença de cada um e cada uma nessa conversa, nesse friozinho bom. Gratidão pela presença da Elisiane, lá com o seu fogãozinho a lenha, com o seu chimarrão, Cláudia também. E gratidão imensa, né, a esse nosso amigo, professor, médico, Juarez, que é tão bom, assim, né, ter você perto da gente, é tão bom te ouvir sempre, né? Então, gratidão mais uma vez por ter aceito o nosso convite. Sei que a semana está super cheia para você também, mas gratidão por esse momento. Quero passar a palavra para você encerrar a noite, convidando a todos e a todas para amanhã, quinta-feira, o dia dedicado ao voluntariado. Nós vamos ter a presença do Instituto do Voluntariado do Paraná, né? A Tina vai estar conosco. A Tina estava aqui hoje também, ela deu uma passada por aqui, que eu vi ela. E na sexta-feira a gente encerra a nossa semana com a família do Geninho. Vamos bater um papo também sobre amor incondicional na família. Geninho, Eduardo e Maria Helena vão estar conosco, né? Então, já quero convidar todo mundo. Posso falar uma coisa, Luciano? Sim, por favor. Me permite? Como cuidador, eu dou o prêmio para você hoje. Falando em amor e cuidado, meu Deus, maior cuidador do mundo. Ah, que bom. Gratidão. Que Quem bom. ama, Ficou cuida. vermelho, não fica vermelho. Que bom quando fica vermelho ainda, né? Olha que legal. Então, Juarez, tu estava falando, né, ainda há pouco, minha mãe teve 15, né? Meu e aí, Deus! Eu sou o último. E aí, por conta do aprendizado desses 15, né, cara, eu sou fruto de cada um e cada uma desses. Bem isso. Mas, Lê, gratidão, te amo para sempre. Queridos, maravilhoso encontrá-los, maravilhoso encontrá-los, muito bom estar aqui. Enfim, quem não conhecia o nosso trabalho, acompanha, muito legal. E vamos estar juntos, né? Sempre que possível, tá? Muito obrigado pelo convite. Continuem cuidando de vocês, para depois cuidar do mundo, né? Obrigado. Isso aí. Gratidão, então, mais uma vez, né? Nos vemos amanhã. Uma linda noite, de um soninho bem bom com esse friozinho. E até amanhã. Beijos. Gratidão, gente. Boa noite a todos. Boa noite. Obrigado.